Bom dia, crianças! Hoje a gente vai fazer aula de ciências, tá? Como tem muita ilustração, bastante texto, bastante explicação, a professora não vai aparecer para não atrapalhar a imagem aqui da apostila, tá? Então, olha lá, hoje nós vamos falar desse primeiro teminha aqui, ó. Origem e transformação do solo. O que é o solo? É a terra, gente. É a terra onde a gente planta, tá? Que a gente colhe. É a terra. Toda vez que a gente fala de solo, é o chão, a terra, tá? Então, olha aqui. Aqui a gente já tem um solo com bastante árvores, né? Grama no desenho. E aqui do lado nós temos areia, um solo coberto de areia em formato de montanha, ou seja, montanhoso, e aqui embaixo com algumas árvores. Então, a gente vai ver os diferentes tipos de solo, tá bom? Os diferentes tipos de terra, de chão, tá? E a transformação dele, porque ele também se transforma. Vamos começar? Muito bem. Olha lá. O artista Jorge Rodrigues Gerada fez em 2014 uma obra de arte no solo ao lado da Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos. Para compor o rosto, ele utilizou 2.500 toneladas de areia, 800 toneladas de terra de diferentes colorações e mais de 12.000 metros de corda, ocupando uma área equivalente a mais de 2,5 campos de futebol. Então, prestem bastante atenção. Essa é a Casa Branca de Washington e aqui está o desenho que o artista fez, tá? Que o Jorge fez. Como vocês podem ver, é um rosto, ó, o cabelo, os olhos, o nariz, é um rosto, tá, gente? Ele desenhou um rosto no gramado da Casa Branca e ele utilizou areia. Então, neste solo, e terra, né? Então, neste solo, ele fez um rosto. Olha que lindo que ficou. O que mais chamou sua atenção nessa obra de arte? Olha para ela. O que mais chama sua atenção? Qual é a função do solo nesse caso? Muito bem. Aqui, o que mais me chamou a atenção no caso da professora foi que ele conseguiu fazer tudo isso com areia, né? E a função do solo aqui serviu de tela, a tela para que ele pintasse o seu quadro, o seu rosto, né? As cores usadas na obra de arte correspondem às cores do solo da região onde você mora? Sim, essa terra aqui, ó, é bem parecida com a cor da terra onde a gente mora. Ela é bem marrom, né? Tem lugares onde a terra é mais avermelhada, outros lugares onde a terra é mais preta. Que cores você percebe no solo que há em sua área de convivência? O nosso ele é mais marronzado mesmo, né? E qual é a importância do solo nos diferentes ambientes? Muito bem, o solo, gente, ele vai se adaptar ao ambiente dele. Então, ele vai contribuir para as flores, para as árvores, para o próprio rio. Então, o solo ele vai se diferenciando de acordo com o lugar, tá? Para que a produção de alimentos seja melhor. Então, o solo é sempre melhor naquele lugar dele. Por isso que ele muda de cor, porque ele vai se adaptando ao local onde ele está. Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre as rochas e o solo. Isso é uma rocha, tá, gente? Isso aqui também, ó, os paredões, né? Você já estudou que vivemos sobre a crosta terrestre, a qual é formada pelo solo e pelas rochas. Nós já estudamos sobre a crosta terrestre, né? Os vulcões, o magma, que forma as rochas, né? As rochas são constituídas por diferentes materiais, chamados de minerais. Na natureza existem vários tipos de rocha. Há aquelas que são formadas pelo resfriamento do magma, que é aquela que a gente
já estudou, né? E por isso são chamadas de magmáticas. O granito é um exemplo desse tipo de rocha. Olha o granito aqui, ó, tá? Então, o granito, ele é quando o vulcão, a gente estudou sobre o magma, né? O vulcão entra em erupção, sai o magma e quando ele resfria, ele forma essa rocha aqui, tá? Então, ó, o mica, que é essa parte mais externa aqui, mais preta, essa parte mais preta chama mica. Essa parte branquinha, tá vendo que tem várias? Chama-se cristalino, mais cristalina chama quartzo, tá? E essa partezinha mais rosadinha aqui embaixo chama feldspato, tá? O granito e os minerais que o compõem. Então, é o mica, o quartzo e o feldspato, tá bom? Isso só na pedra de granito. Existem também as rochas que são formadas pelos desgastes de outras rochas. A ação da água, da chuva, do gelo, do vento e do calor pode desgastar as rochas, transformando-as em grãos, também chamados de sedimentos. Esses sedimentos podem se acumular, originando as rochas sedimentares. Um exemplo é o arenito. Esse aqui, ó, porque vem de areia, tá, gente? Ela é formada desses pequenos grãozinhos, que aí o vento vem, traz, e aí ela vai se transformando ao longo do tempo, tá? Um arenito é um tipo de rocha formado pelo depósito de grãos de areia. Então, por exemplo, vamos supor, quando a gente vai tá andando vai viajar, agora a gente não tá podendo, mas quando vocês forem viajar, reparem, tem esses paredões no caminho. Porque o vento vai trazendo esses pequenos pedacinhos de areia. E aí ele vai formando essas rochas, tá? Chamada de arenito. O solo é formado pelo desgaste das rochas e é um processo bastante lento. Os diferentes tipos de solo dependem, portanto, da rocha e dos minerais que os originou. Um solo avermelhado, por exemplo, foi formado pelo desgaste de uma rocha magmática rica em ferro. Então, lá no Paraná, a terra é bem vermelha, bem vermelha. Por quê? Porque a rocha ela foi se desfazendo e formando o solo. E essa rocha que formou o solo, ela tem muito ferro, por isso que ela é mais vermelha, por isso que a terra de lá é um pouco mais vermelha, tá? Porque tem muito ferro, tá bom, gente? Então, o solo, ele é feito a partir do desgaste da rocha, como se ela fosse sendo lixada, e aqueles pozinhos que ela tá sendo lixada vai formando o solo, tá? Olha aí, aqui explica certinho a formação de um solo, ó. Por mais resistente que as rochas sejam, com o tempo elas se quebram, formando grãos que constituem a parte mineral do solo. O calor, a chuva e o vento e os seres vivos são os principais responsáveis pelo processo de desgaste da rocha. Aí aqui a gente tem esse processo, ó. A transformação das rochas em solo é um processo que pode levar centenas ou até milhares de anos. O esquema a seguir demonstra diferentes etapas do processo de transformação do solo. Então, primeiro, ó, nós temos a rocha. Aí começa a chover, a ventar e a rocha começa a se quebrar, se desfazer, tá vendo? Isso demora muitos anos, viu, gente? Aí depois, os seres vivos, os micro-organismos, contribuem para separar ainda mais essa rocha, que são os bichinhos pequenininhos que a gente não enxerga. Aí a rocha vai quebrando ainda mais. Depois, os restos de animais e plantas, eles vão se misturando com essas rochas, tá? E aí vai virando areia e ele vai ficando mais fértil, bom para plantar, tá? Aí começa, tá vendo que aqui não tinha árvore, só tinha uma graminha, ó. Agora aqui, que já tem a terra, porque a rocha foi se quebrando, começa a ter árvores. E aí ela vai se quebrando, porque a raiz da árvore vai entrando, vai entrando, vai entrando, e aí a árvore cresce.
tá? E o solo fica mais fértil. Aqui embaixo tem outra representação, ó. Representação do processo de formação do solo. Ao observarmos as camadas do solo, também chamadas de horizontes, podemos compreender melhor seu processo de formação. A camada mais profunda representa o processo mais antigo. Já a camada superior é aquela que está passando por grande transformação. Observe nas imagens ao lado exemplos de solos com duas ou mais camadas diferentes. Então, olha aí, ó, nós temos uma camada de solo, duas, três camadas de solo. Aqui nós temos duas, uma escura e uma clarinha. Então, são solos diferentes que estão se transformando. Olha lá, os grãos que se formam pelo desgaste das rochas constituem os componentes minerais do solo. O espaço entre os grãos é ocupado pelo ar e pela água. Portanto, podemos dizer que o solo é formado por 4 elementos principais: o ar, a água, a matéria orgânica, que são os restos de plantas e animais, e minerais, fragmentos de rochas. Saiba mais. Entre as camadas das rochas sedimentares, podem ser preservados restos ou vestígios de animais, partes de plantas ou micro-organismos. Esses vestígios de seres vivos são chamados de fósseis, uma importante evidência das formas de vida que existiram no passado. Então, pode ser que uma rocha ela esteja um pedaço de pele ou até mesmo um osso enterrado, né? Que a gente chama de fóssil de animais. E aí a gente consegue saber o que aconteceu no passado a partir desses pedaços de animais. Fósseis de pterodáctilo, um animal que viveu há milhões de anos. Então, olha aqui, ó, nessa rocha tinha um fóssil, né? O formato de um animal. E aí a gente consegue descobrir o que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. E aí a gente tem as nossas atividades, tá? Então, olha lá, a professora vai ajudar a fazer as atividades. Observe as imagens que mostram as etapas de formação do solo. Em seguida, faça o que se pede. Numere as imagens de acordo com a sequência correta do processo de formação do solo. Então, ó, nós temos a rocha inteira, depois o solo já com uma árvore, aqui a rocha, o solo só com uma plantinha pequenininha e aqui o solo só com uma graminha em cima. Então, o que a gente vai numerar? Vai colocar o número 1, 2, 3, 4. De 1 ao 4, tá? Pra gente saber como que aconteceu o processo do solo. Então, primeiro a gente tem a rocha inteirinha aqui, ó. Depois, ela vem e coloca um pouquinho de graminha, ela se desfaz, forma um pouquinho de terra e nasce um pouquinho de grama. Depois, ela se desfaz mais e nasce uma plantinha. E por último, ela vira um solo fértil e a árvore cresce, né? Então, é 1, 2, 3, 4. Coloquem os números aí, tá bom? Que diferença você notou nas imagens entre 1 e 4? A diferença é que no começo a rocha não tem nenhum ser vivo, né? Não tem plantas. E aí, com o passar do tempo, ela vai se desfazendo, se transformando em solo e nascendo os seres vivos, as plantinhas aqui em cima. Então, essa é a diferença, tá? A C. De que material se origina o solo? O solo se origina da rocha, tá, gente? Além da chuva, que outros fatores podem desgastar as rochas? O vento. O vento também desgasta a rocha, tá? A água, o ar, o vento, tudo isso desgasta a rocha.
Então, vamos fazer a última, que é a número 4. Olha lá. Associe as duas colunas identificando os componentes do solo. Então, aqui a gente tem, ó, matéria orgânica, água, ar e minerais. E aqui a gente vai colocar as letrinhas de cada um, se é o A, se é o B, se é o C ou se é o D. Então, vamos lá. Substâncias que ocupam os espaços entre os grãos, deixando o solo úmido. O que molha a terra? O que deixa a terra úmida? A água, né? Então, aqui é a letrinha B. Restos de animais e plantas que foram decompostos pela ação de bactérias e fungos. Restos de animais e plantas, gente, são matéria orgânica, tá? Então, olha lá, matéria orgânica, a letrinha A, são restos de animais e plantas. Grãos que se formam pelo desgaste das rochas. Esses grãos são os minerais, tá? Os minerais são os grãos das rochas, né? Que eles vão se desfazendo. E por último, é invisível e ocupa os espaços entre as partículas do solo. O que é invisível? O ar. O ar nós não vemos, então ele é invisível. Aqui é a letrinha C. É isso. A aula de ciências acabou por aqui, tá? Semana que vem tem mais e amanhã tem aula de novo, gente. Lembrando que hoje é dia de entregar a prova sondar, tá? Hoje e amanhã, então não se esqueçam. Beijo no coração de vocês. Papai do céu abençoe. Até amanhã. Brinquem bastante. Deus abençoe todos vocês. Precisando da professora, é só mandar no particular, tá bom? Não esqueçam de mandar as fotinhas no final da aula. Beijo, Deus abençoe.